Oi, eu vim explicar um pouquinho sobre a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e da reação. Bom, basicamente consiste que toda ação gera uma reação, com a mesma intensidade, porém em direções opostas. Ou seja, toda força de ação gera uma força de reação, que não possuem o mesmo sentido, mas possuem a mesma intensidade, e devem ser aplicadas em corpos distintos. Então é praticamente impossível que um corpo exerça uma força sem sofrer algum tipo de alteração em seu estado inicial. Como a Júlia explicou anteriormente, a terceira lei de Newton, ela consiste basicamente na ação e reação. Ou seja, qualquer energia que você use para atingir um corpo, ela vai voltar contra você com a mesma intensidade, com a mesma energia. Um exemplo na prática que a gente pode usar é você pegar uma pedra e dar um chute na pedra. Quando você der esse chute na pedra, a pedra vai andar para frente, mas consequentemente, a energia que você utilizou para fazer com que a pedra andasse para frente vai voltar contra você com a mesma intensidade. Isso que vai causar a dor lá no pé. A respeito da terceira lei de Newton, marque a alternativa verdadeira. Os pares de ação e reação podem ser formados exclusivamente por forças de contato. Essa está errada porque podem ser formados por forças de contato e de campo. Letra B. As forças de ação e reação sempre se anulam. Essa também está errada porque a força de ação e reação não se anulam, porque atuam em corpos diferentes. Letra C. A força normal é uma reação da força-peso aplicada por um corpo sobre uma superfície. Essa está errada, pois a força normal e a força-peso atuam sobre o mesmo corpo, por isso não constituem um par de ação e reação. As forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo. Está errada porque sempre atuam em corpos diferentes. A letra E está correta porque, como estão atuando em corpos diferentes, não haverá equilíbrio. Analisando as leis de Newton, pode-se concluir corretamente que: letra A. O movimento retilíneo uniforme é consequência da aplicação de uma força constante sobre o corpo que se move. A letra A está errada, pois se o movimento é uniforme, não há aceleração e, consequentemente, não há aplicação de força. Letra B. A lei de inércia prevê a existência de referenciais inerciais absolutos em repouso, como é o caso do centro de nossa galáxia. Ela está errada, pois não há um referencial inercial absoluto. Letra C. Para toda ação existe uma reação correspondente, sendo exemplo dessa circunstância a força normal, que é reação à força-peso sobre objetos apoiados em superfícies planas. A letra C está errada, pois a força normal e a força-peso atuam sobre o mesmo corpo, por isso não constituem um par de ação e reação. Letra D. Se um corpo é dotado de aceleração, essa certamente é consequência da ação de uma força, ou de um conjunto de forças resultante diferente de zero, agindo sobre o corpo. A D, ela está correta. Se existe aceleração, é porque existe atuação de uma força resultante sobre o corpo. E, por fim, a letra E, que é a força centrífuga, é uma força que surge em decorrência da lei da inércia sobre corpos que obedecem ao movimento circular e que tem como reação a força centrípeta. A E está errada, pois não existe força centrífuga. A tendência dos corpos de saírem de forma tangente às suas trajetórias circulares é consequência da inércia. Uma pessoa pula para cima no modo tradicional, flexionando os joelhos e esticando rapidamente. Durante o pulo, enquanto ainda há contato entre essa pessoa e o chão, podemos afirmar que... Bom, vamos analisar cada uma. Letra A. A terceira lei de Newton momentaneamente perde a validade, uma vez que a força normal exercida pelo chão é maior que a força-peso. Bom, ela está incorreta, pois a terceira lei de Newton nunca perde a validade. A força normal e a força-peso não constituem um par ação-reação. A força normal exercida pelos pés sobre o chão é o verdadeiro par ação-reação da força normal exercida pelo chão sobre os pés.
A força gravitacional exercida pelo corpo da pessoa sobre a Terra é o par ação-reação da força gravitacional exercida pela Terra sobre a pessoa. Letra B. A terceira lei de Newton não se aplica a este caso, uma vez que o movimento da pessoa é acelerado. Ela está incorreta, pois a terceira lei de Newton não depende do referencial estar em repouso ou em movimento. Ela sempre pode ser aplicada. Letra C. A força-peso e a força normal exercida pelo chão formam um par ação e reação. Incorreta, pois, como vimos no item A força-peso e força normal exercida pelo chão não são um par ação e reação. Letra D. Não há uma reação à força normal exercida pelo chão, por isso a pessoa consegue saltar. Bom, há sim uma reação a esta força, como em todo par ação-reação. Cada força do par atua em um corpo diferente, como já dissemos no item A, então ela também está incorreta, fazendo com que a alternativa correta seja a letra E.